Paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, hoje iremos estudar sobre as falhas dos projetos humanos sem incluir Deus. Então, meus irmãos, já aproveita, deixa o seu like, compartilha e vamos aprender mais sobre esse assunto. E esse assunto a gente vai estudar ele no livro de Tiago, que é um livro que aconselha os cristãos a viver na prática da sua fé. Além disso, oferece ideias como tudo isso pode ser feito. Viver uma vida íntegra de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E o texto que vamos ler em Tiago é Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17, que diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vidas arrogantes, pretensiosos, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso esse está cometendo o pecado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a gente vai estudar a palavra versículo por versículo de uma forma expositiva. E no versículo 13, meus irmãos, a Bíblia diz: E agora, vós, os que dizei hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e passaremos lá um ano e contrataremos e ganharemos. Meus irmãos, esse texto revela o planejamento que as pessoas fazem sem incluir Deus. Aí no versículo 14, ele continua: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ou seja, eu e você não sabem o que acontecerá amanhã, mas Deus sabe. Por isso devemos colocar nossos planos, nossos projetos nas mãos do Senhor. Consultar o Senhor antes de tudo, porque o Senhor sabe melhor para nossas vidas. Ele que nos direciona, Ele que nos orienta, Ele que vai nos guiar, vai nos levar, vai cumprir a vontade dele. Lembra de Jesus no Getsemane, quando ele passou aquele momento ali difícil antes de pagar um preço alto na cruz do Calvário? Ele disse para o Senhor: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas o que é que ele falou logo após? Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Por quê, meus irmãos? Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Nós somos humanos, somos falhos. E a nossa, para os nossos olhos, muitas vezes parece ser boa, mas é caminho de morte, como a Bíblia fala, meus irmãos. Então, ainda continuando no versículo 14, porque o que é a vossa vida? Ou seja, fazer planos sem Deus é considerar ser o próprio Senhor da sua vida. E quando tomamos essas atitudes, falhamos, erramos, porque não consultamos a Deus. Ainda no versículo 14, é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Meus irmãos, se o Senhor não nos guiar, não nos orientar na nossa vida, então tudo é um desperdício. Estamos perdidos sem os cuidados de Deus, sem os cuidados do Senhor. Precisamos ser direcionados por Ele, precisamos ser guiados por Ele, porque senão a gente cai, a gente se perde ao longo do caminho, a gente não chegará aonde Deus quer que nós cheguemos, a gente não entrará na glória, porque o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, é necessário que a gente trilhe esse caminho, que a gente obedeça ao Senhor, que a gente faça a vontade dEle. Ainda no versículo 15, ele diz: Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, assim vivemos, assim faremos isto
ou aquilo. Ou seja, revela uma total dependência do Senhor, uma dependência absoluta, que nem João 15, versículo 5, a parte C, quando Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Ou seja, somos totalmente dependentes de Deus. Precisamos, meus irmãos. Então, meu irmão, revela uma total dependência do Senhor. Somos totalmente dependentes dele para tudo. Precisamos dele todos os dias, dependemos. Sem ele nada podemos fazer. E no versículo 16, a Bíblia continua: mas agora vós glorificai as vossas presunções. Ou seja, fala de nós regozijarmos nos planos que nós mesmos fizemos. Um plano falho, um plano que muitas vezes enche as nossas vistas, e nós se gloriamos pelaquilo que nossa mente imaginou e a gente colocou em prática, sem consultar a Deus. Porque é necessário que antes de colocar um plano em ação ou de colocar um sonho determinado para ser tirado do papel e colocar em prática, precisamos primeiro pedir a confirmação do Senhor. Precisamos primeiro ouvir Deus falar conosco, saber o que Ele quer para nossas vidas, se é aquilo mesmo é da vontade de Deus para nós. Amém, meus irmãos? E ainda no versículo 16 ele vai falar, né, dessa glória aí que nós muitas vezes nos gloriamos da nossa própria vontade. Aí ele vai falar agora no versículo 16: toda glória tal como esta é maligna. Eita Jesus! Ou seja, todos os planos, todos os projetos devem ser no Senhor e por Ele, que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele confirme aquilo para nós. Eu sei, meus irmãos, que a gente também tem sonhos, a gente quer realizar nossos sonhos, mas a Bíblia diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Então é melhor viver os sonhos de Deus do que o nosso. É melhor a gente pedir um direcionamento para Deus e saber se é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Devemos entregar tudo a Ele, confiar nele, se regozijar nele. Porque a Bíblia diz: o que eu faço hoje não saberás tu agora, mas sabereis mais tarde. Então, meu irmão, é necessário que a gente consulte o Senhor. Amém? E no versículo 17 diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, este está pecando, meu irmão. Então é necessário, você escutou agora a palavra, você ouviu a palavra, você sabe o que tem que fazer, você sabe que antes de planejar algo, primeiro tem que consultar o Senhor. Você sabe que antes de colocar algo em prática, tem que saber se aquilo que você quer colocar em prática é da vontade de Deus. Então, aquele que sabe o que é para fazer e não faz, esse comete pecado, meu irmão. Mas enfim, pessoal, chegamos ao fim. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Traga um tema, algo da parte de Deus que vocês quiser que eu venha trazer aqui, algum conteúdo. Amém, meus irmãos? Que o grande Deus abençoe.